Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. Que surpresa que a Netflix colocou no seu catálogo o filme argentino de 1995, Cavalos Selvagens. Eles remasterizaram o filme. Eu li no jornal La Nación, né, no jornal argentino, que eles fizeram uma sessão enorme lá com uma mega tela, com convidados, inclusive o diretor, né, o Leonardo Sbaraglia, que hoje em dia é um grande ator argentino, internacionalmente conhecido. Aquele filme foi o segundo que ele fez, tal. E eu tenho assim bastante simpatia e memória afetiva desse e de outros filmes esses argentinos dos anos 90, começo dos 2000, porque eu usei esses filmes muito para aprender espanhol, né, na modalidade argentina. Eu, quando fui para a Argentina pela primeira vez, já sabia falar um pouquinho, assim, depois a fluência eu peguei indo lá repetidas vezes, mas de tanto que eu via filmes, às vezes 2, 3 vezes, e alguns atores foram, né, meus grandes companheiros nesses filmes. Dentre eles o Héctor Alterio, que é o idoso do filme, né? O Héctor Alterio ainda vive, tem 92 anos. Estou gravando isso em setembro de 2023, mora em Madrid. E tem uma participação lá no fim desse filme do Federico Lupi, que eu assisti, nossa, quantos filmes com ele para treinar meu espanhol, né? Então, além de gostar do filme, tem toda uma ligação afetiva. E dessa vez que eu vi agora em 2023, né? Agora, depois de tantas vezes indo para a Argentina, tudo embora faz anos que eu não vá, mas assim, entendi tudo. Quando eles falavam, não sei o que, estão comendo lá um vacio, eu sabia o que era, as gírias, o lunfardo, né? Que bacana. É um filme bastante utópico e idealista, né? Tem alguns temas que ainda funcionam, sim. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É um road movie, né? Um daqueles filmes de estrada, com alguns toques de humor, drama, amor e até um pouco de western, de faroeste. Ele foi claramente influenciado por Thelma e Louise, né? Porque, na verdade, nos anos 90, esse filme americano, lá de 1991, influenciou um monte de filmes. E, de certa forma, esse Cavalos Selvagens tem a ver com Thelma e Louise, e também tem a ver, assim, assim, mais um filme, né, da safra argentina, que mostra as eternas crises daquele país, naquela época com indústrias fechando, e na verdade o gatilho desse filme, né, que é um dinheiro que uma financeira se recusava a pagar ao personagem do Héctor Alterio, na verdade prenuncia lá o grande estouro e o grande roubo, né, que os bancos fariam com os argentinos na virada lá do milênio, que, nossa, fez um fuzuê no país. Mas este filme é assim, tem uma instituição bancária e financeira lá, um idoso, que é o Héctor Alterio, maravilhoso, de história oficial, tantos filmes, né? Perfeito ele está no filme, e o Sbaraglia também, todo mundo tá bom. Ele entra nessa instituição financeira e ele mostra um bilhete para a personagem do Leonardo Sbaraglia, que tem o cabelo, é um barato, né? Ele tem o cabelo compridinho, mas está em rabinho. Aquela história assim, ele é potencialmente um cara consertável. Bacana esses simbolismos, né? Ali ele tem que ser o engomadinho e capitalistazinho de plantão, mas como ele tem o cabelo comprido, depois no final do filme você vê que ele tá com a juba solta, tudo, né? Bom, e aí o personagem do Héctor Alterio quer o dinheiro que estava preso lá e coloca um revólver aqui para se matar. Só que o Sbaraglia, vou falar o nome dos atores, não dos personagens que eu esqueço, acaba se fingindo de refém e fugindo com o José, com o Héctor Alterio, tá? E aí eles viram os indomáveis, los indomables, porque a mídia acaba se afeiçoando a eles. Então essa história se passa uns 2, 3 dias desses duas personagens. Depois tem uma moça que vai ser, né, acrescentada, que no começo são super diferentes e vão acabar tendo uma relação de pai e filho. Ou seja, é o tipo
de road movie, filme de estrada, né? Personagens saem de ponto A para o ponto B e eles se deslocam não só geograficamente, mas psicológica e emocionalmente. O filme é sobre solidariedade, né? Sobre como que a classe, por isso que eu falei que ele é idealista, como que a classe mais baixa é mais solidária do que a classe mais elevada, e também trata daquela questão da, assim, como a mídia é volúvel, né? Em um dia é melhor fazer com que esses dois caras sejam heróis, só que depois, por os próprios interesses midiáticos, eles passam a ser vilões, e todo mundo vai acreditando nas histórias da mídia. Só que essas coisas são meio de raspão. A parte política, a parte da desindustrialização, a parte social. O que na verdade interessa para o filme é esse relacionamento desses dois homens e depois quando a moça entra na história, né? É um cara que aprende a ser livre, que acaba pegando exemplo numa figura paterna, e um papaizão, né, o Hector Eleutério, que é tudo bem, é tudo uma criação de roteiro, né? O Leonardo Sbaraglia tinha problemas com o pai, o Hector Eleutério, o personagem dele, tinha perdido um filho, enfim, coisas, tudo tá bem certinho, assim, né? Para que aquelas duas personagens se encaixem direitinho. É um filme que, na verdade, quer passar essa lição aí, de aproveitar a vida, né? Vale a pena estar vivo. Ele fala lá, puta, vale a pena estar vivo, porque é assim, estar morto não significa estar vivo, né? Estar vivo significa quando você ama, quando você ri, quando você tem objetivo, quando você vive a vida. E isso que o filme fala, com uma fotografia muito bonita. Boa parte da história se passa no sul da Argentina, na Patagônia. Então é muito bonito, a montagem é muito bem feita. Os cavalos, você vai entender lá no final do filme, mas eles aparecem, tem um coisinho de western, enfim, é um daqueles filmes de festival, e muita gente hoje em dia pode achar idealista, na verdade, na época já era. Só que, assim, tem vários dos temas desse filme, infelizmente, estão mais contundentes uma geração depois, né, do que era naquela época, né? Porque hoje a opinião pública era movida pela televisão, hoje é movido por rede social, televisão, qualquer coisa que as pessoas leem, elas já acreditam, né? Quem de nós nunca se sentiu enganado, lesado pelo sistema financeiro, com imposto, com taxa disso, com não sei o quê? Então, o filme tem algumas coisas, ele ainda aborda de forma idealista e utópica, mas ok. Mas como eu falei, ele é um filme mais aquela coisa mesmo humana, né, do relacionamento dessas duas personagens, de alguém ensinando outro cara a viver a vida, né, quer a gente concorde não. E eu ria muitas vezes porque eles usavam ainda a palavra yuppie para descrever o personagem do Leonardo Sbaraglia. Yuppie é um termo lá dos anos 80, né, para descrever justamente esses jovens urbanos, todo engomadinhos, que só pensavam em dinheiro e tal. Mas lembra, como eu falei no começo, o nosso Sbaraglia era yuppie, era engomadinho, mas ele tinha o cabelinho assim, ó, em transe. Então ele potencialmente era um rebelde, um prófugo. Eles viram como chama? Fugitivos, e tem perseguição, tem carro caindo no rio, claro, para os padrões de cinema sul-americano, argentino dos anos 90, né? Mas é um filme assim, ele é daquele tipo de filme que Hollywood adora fazer, aquelas personagens meio fora da casinha, só que no final você vai ver que as coisas têm um final meio assim, as coisas não são tão idealistas assim. Eu não vou contar como termina, né? Mas assim, é um filme que para mim tem uma bastante ressonância emocional. Adorei ver, e graças a Hector Eleutério, Federico Lupi, porque eu aprendi muito espanhol com vocês. Aí depois eu fui lá para a Argentina aprender com meu falecido amigo Carlos Pedretti e com sua família, né? Aí eu aprendi a falar. Por isso que agora eu também entendi tudinho que falou no filme. Maravilha, emocionei. Tchau.